E informações, saiu mais uma pesquisa de intenção de voto na manhã dessa sexta-feira. Pesquisa Paraná, pesquisa, levantamento de intenções de votos em São Paulo e que mostra uma disputa embolada entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Está vendo aí os números. Ricardo Nunes aparece à frente, diferente do cenário do Datafolha. Ricardo Nunes tem 24,1%, Guilherme Boulos 21,9%, Pablo Marçal 17,9%, Datena 13,2%, Tabata 7,3%, Marina Helena 3,6%. Quando a gente olha na linha do tempo e vê o comparativo com as pesquisas anteriores, aqui no Pablo Marçal, por exemplo, que é o que a gente vem analisando mais, esse crescimento dele também é apresentado nessa pesquisa, com mais de 5 pontos percentuais, né? Ele cresceu de 11,5% em julho para 17,9% agora nessa última pesquisa de intenção de voto. E Ricardo Nunes vem caindo pesquisa após pesquisa. Na primeira, ele tinha 27,7%, agora com 24,1%. E também Guilherme Boulos vem caindo, tinha 24,8% e foi para 21,9% nessa pesquisa de intenção de voto. Quem também segue subindo, com um pouco menos, mas subindo, é Tabata Amaral, que também subiu de 5,5% na pesquisa anterior para 7,3%. A pesquisa Paraná Pesquisa traz também cenário de segundo turno. A gente falou do cenário de segundo turno do Datafolha, que só fez Ricardo Nunes e Boulos, né? A Paraná Pesquisa faz outros cenários. Olha aqui, e nessa pesquisa Paraná mostra que Marçal não vence no segundo turno nem Boulos nem Nunes. É o dado da pesquisa Paraná. Aqui, ó, na disputa, Nunes e Boulos no segundo turno, Nunes venceria com 50,7%, Guilherme Boulos 34,2%. No outro cenário, apresentado aqui pela pesquisa, Guilherme Boulos versus Pablo Marçal. Boulos venceria o candidato Pablo Marçal com 42,9% e Pablo Marçal com 38,3% nesse cenário de segundo turno. Mais um cenário apresentado, o embate entre Nunes e Marçal. E Nunes venceria com bastante facilidade, com 52,1% versus 25,7% das intenções de voto. A gente percebe aí, né, Thales, o Marçal, a resistência ao Marçal, a rejeição ao Marçal, isso é verificado nessas pesquisas de segundo turno, né? Daí porque os dois, o Pablo Marçal, o Boulos, esteja preferindo o Marçal como adversário de segundo turno. O Nunes até preferiria, mas é muito difícil que você tenha dois candidatos da direita no segundo turno. A tendência é que tenha direita e esquerda, né? É a tendência. Vamos ver se é assim que se mantém. Pode ser, eleição é uma caixinha de surpresas, né? Pode ser que. Agora, no básico, essa pesquisa Paraná Pesquisa, ela está seguindo mais ou menos a mesma linha do Datafolha. Quer dizer, o Marçal cresceu 5%, no Datafolha foi 7%, os três primeiros colocados são os mesmos, estão ali embolados, uma hora numa pesquisa um pouco na frente, na outra pesquisa outro um pouco na frente, mas basicamente é a mesma coisa, elas se confirmam e é esse o cenário atual. O cenário atual é Pablo Marçal é o grande fenômeno dessa eleição em São Paulo no momento, e o Nunes e o Boulos estão disputando ali para o segundo turno. O curioso é como vão se portar Datena e Tabata. Porque é o seguinte, não há dúvida que saindo da disputa, Datena e Tabata não vão apoiar o Marçal, vão para o lado do Boulos. Até o Nunes, saindo da disputa, não creio que fique no lado do Marçal. Quer dizer, o Marçal perderia o apoio desses todos, se ele for para o segundo turno. É o que me parece, é o que eu acho que fica mais ou menos claro aí por essas pesquisas. Datena vai até o final do primeiro turno ou sai antes, diante dessas pesquisas? Também é outra questão a ser colocada.
Já a Tabata, pelo que a gente está vendo do noticiário e das redes sociais, ela está reagindo bastante duramente ao Marçal. Está resolvendo partir para cima. Eu acho que é a estratégia correta dela. Ela partir para cima do Marçal com dureza e objetividade. Se ela conseguir, ela está tentando estabelecer essa discussão, ela e o Marçal. Se ela conseguir, vai ser uma vitória para ela. Agora, esse ponto do segundo turno, né, Josias, que a pesquisa Paraná traz. Primeiro, a pesquisa Paraná, ela mostra aí a tendência de crescimento. Eu acho que sempre nessa altura do campeonato é bom falar das tendências, né? A gente aprendeu isso até com os ensinamentos das últimas pesquisas. É sempre importante olhar a tendência, né? E a gente vê a tendência de crescimento de Pablo Marçal e a tendência de queda de Nunes. E é isso que a pesquisa Datafolha mostra e a Paraná também mostra, mas com alguma diferença numérica. Em relação ao segundo turno, é isso mesmo, ô Josias? Você vê dificuldade para Marçal num segundo turno com qualquer candidato, como mostra a Paraná? Essa é a tendência, né? Porque já ficou demonstrado que o extremismo, quando muito exacerbado, não encontra terreno fácil na cidade de São Paulo, né? Você disse bem, Fabiola, nós precisamos analisar as pesquisas tentando identificar as tendências, né? Nós tivemos 3 pesquisas nesta semana: a Atlas, o Datafolha e agora o Paraná Pesquisas. E, embora os números sejam diferentes, eles apontam para uma mesma direção, né? Então, um crescimento expressivo do Pablo Marçal, o Guilherme Boulos andando de lado e o Ricardo Nunes oscilando para baixo, né? E essa coisa do segundo turno, eu tenho uma certa dificuldade de dar muito crédito a essas estimativas feitas com tanta antecedência, que agora que o eleitor está começando a prestar atenção no primeiro turno, né? Começando a ver se você analisa as pesquisas espontâneas, quando o Instituto não mostra um cardápio de nomes para que o eleitor se pronuncie, você nota que ainda tem muita gente sem candidato, não vem à memória instantaneamente o nome de um candidato. E num ambiente assim, você imaginar que uma pessoa que ainda está se fixando num candidato no primeiro turno já vai esboçar cenários de segundo turno, é muito longe para a gente dar crédito a esses números com a precisão que a pesquisa tenta fazer supor, né? Mas você pode, intuitivamente, analisando resultados anteriores de eleições pretéritas e analisando o comportamento dos candidatos nesse primeiro turno, que mal começou, você pode intuir que, num eventual segundo turno, vai estar o Guilherme Boulos, porque não há um contraponto à esquerda com tanta nitidez, né? A Tabata Amaral, que poderia fazer esse papel, ela optou por fazer por se deslocar mais para o centro, se oferecendo como uma alternativa à polarização. Então ela se vendeu assim, nem isso nem aquilo, eu sou o meio, né? Então ela não estabeleceu com o Guilherme Boulos um contraponto. Ele é a alternativa de quem tem essa visão mais progressista, mais à esquerda. Então, provavelmente, como ele está bem posto na pesquisa, está ali dividindo a liderança com outros dois, ele está com um pé, aos olhos de hoje, com um pé no segundo turno. E supondo que o Pablo Marçal mantenha esse viés de alta que se verifica ao longo das últimas pesquisas, ele cresce consistente e rapidamente nas últimas pesquisas, é de supor que em algum momento, mantido esse ritmo, ele fará a ultrapassagem de forma mais acentuada em relação ao Ricardo Nunes. Nessa hipótese, ele irá ao segundo turno contra o Guilherme Boulos. Confirmando-se essa tendência, Fabiola, o trabalho do Guilherme Boulos será mais esquematicamente simples. É muito mais fácil para o Guilherme Boulos se oferecer como uma alternativa progressista e até de centro diante de um candidato tão extremado quanto o Pablo Marçal. Ele teria mais dificuldade de atrair o centro
numa disputa direta com o Ricardo Nunes. Então, sim, por essa razão, as pesquisas mostram aí que, num segundo turno, qualquer um prevaleceria sobre o Pablo Marçal, seja o Guilherme Boulos, seja o Ricardo Nunes. Então, essas são as tendências esboçadas nas pesquisas.